Olá, amigas e amigos. Eu sou Elda Nascimento, do Vida Sempre Viva. E eu sou Eric Araújo, do Vida Sempre Viva. Hoje, dia 10 de agosto de 2023, o vídeo está saindo agora, é uma homenagem a um amigo que nós perdemos na semana passada, o Rodrigo Goston. Em janeiro deste ano, de 2023, a gente gravou uma palestra com ele, do grupo fechado que a gente tem do Vida Sempre Viva, Comunidade da Ação Intencionada, e essa palestra seria veiculada somente lá. E, por homenagem a ele, nós decidimos colocá-la à disposição de todas as pessoas. Eu queria agradecer ao Rodrigo pela amizade que ele teve comigo, com a gente, e que Deus dê muita força para a sua família nesse momento tão difícil. O Rodrigo era um ser humano raro, acolhedor, sensível, ele sabia ouvir. E você está fazendo muita falta, amigo querido. E nós queremos estender esta homenagem também a Jorgeli, a mãe do Rodrigo, e ao Jackson, seu pai adotivo. Muito obrigada por tudo, Rodrigo. Esteja em paz e receba a nossa admiração, a nossa gratidão. Muito obrigada, amigo. Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Goston, sou psicoterapeuta, constelador, astrólogo e preparei um vídeo para vocês muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Nós vamos falar sobre os relacionamentos tóxicos e abusivos e as suas múltiplas nuances e o que você pode fazer para curar isso, para trabalhar isso e para viver a vida com mais leveza e sem tanto trauma. Espero que você goste. Grande abraço. Olá a todos, olá pessoas luz, meu nome é Rodrigo Goston. Aqueles que não me conhecem, eu sou psicoterapeuta, astrólogo, trabalho com a visão sistêmica, com as constelações sistêmicas e também com áreas de aconselhamento, principalmente aconselhamento financeiro, aconselhamento de relacionamento e aconselhamentos para a vida, né? Na verdade, meu trabalho se resume em facilitador, né? A gente facilitar a vida do outro através do autoconhecimento, através de fazer a pessoa ter um olhar diferenciado para si mesma. E hoje eu venho aqui trazer para vocês a minha visão sobre relacionamentos, somente os relacionamentos abusivos. Ponto de nós não atravessamos relacionamentos que às vezes saímos muito mais feridos, muito mais tristes, muito mais às vezes traumatizados, aonde o dar e receber não foi igual. Aonde nós investimos sonhos, projetos de vida, aonde nós às vezes colocamos mais atenção no outro do que em nós e acabamos sem a contrapartida, sem essa troca necessária. E os relacionamentos abusivos, eles são muito mais comuns do que a gente pensa. Praticamente quase todo mundo na vida vai passar por um relacionamento mais abusivo. E há várias formas de viver, né? Eu vou definir hoje o que é tóxico e o que é abusivo, porque às vezes tem umas confusões a respeito desse tema. E um dos grandes pilares nossos, o pilar da nossa vida, um dos principais, com certeza absoluta, é a nossa saúde. É a nossa integridade física, né? Eu falo hoje, quando eu falo de saúde, eu falo de mais de uma via. A saúde física, que ela é necessária para a gente estar vivo aqui encarnado. A nossa saúde emocional, né? A saúde psíquica, que a gente pode trabalhar em terapia ou várias outras maneiras. E a saúde também do nosso espírito, né? Porque a gente tem uma essência material e cósmica. E quando nós olhamos equilibrando isso, ele equilibra os outros pilares. Um outro pilar que eu acho fundamental é o pilar emocional, que é o que nós vamos falar aqui, né? A nossa saúde emocional, a saúde dos nossos relacionamentos afetivos. E aquele, vamos colocar assim, parece até um aforismo, né? Eu vivo lá fora aquilo que está sendo projetado através de mim. Mesmo uma relação que não é boa, ou ela é tóxica, ela está refletindo algum nível de desarmonia, algum nível de toxicidade, algum nível de desencontro que eu estou comigo mesmo. E a gente acaba atraindo pessoas que vão nos denunciar isso. Porque é muito comum quando a gente está sendo, não gosto da palavra vítima, está sendo refém de uma relação tóxica, né, ou de uma relação abusiva, a gente acreditar que tudo que está acontecendo vem do outro, que as demandas vêm do outro, né? A gente acreditar que é o outro que está me atingindo, porque você está permitindo.
Mas, na verdade, quando a gente vive essas relações que eu chamo de incompletas, né? Essas relações que trazem Um aprendizado difícil, e a palavra já diz, é um aprendizado, é uma prova complicada. É lógico que a gente pode não passar por isso, mas aí vem aquela pergunta: quanto anda a sua relação com você mesmo? Quanto anda o seu nível de autoestima, de autoconsideração? Porque quando eu me considero, quando eu me priorizo, né, sem ser egoísta, eu não estou permitindo que uma outra pessoa chegue até um determinado nível no meu ser. Mas quando eu faço do outro, né, porque eu falo que na relação de abuso, na relação tóxica, existe o abusado e o abusador. E esses dois têm uma relação. Tem uma relação sinergética, tem uma relação simbiótica até. Né? Porque se eu atraio um relacionamento que ele me defama, que esse relacionamento me coloca para baixo, em algum nível eu já estava trazendo isso em mim. Eu sei que fica difícil a gente crer nisso, mas nós somos, a gente acredita, né, que a gente é 10% a nossa cabeça, mas não é. 10% de nós, algumas pessoas, é consciente do que acontece, é consciente dos seus processos de vida, das suas escolhas. Mas grande parte de nós vive, tem registros antiguérrimos, eu nem vou falar de vidas passadas aqui, traz registros desde a fase ultrauterina, traz registros do papai, da mamãe, traz registros, né, na nossa epigenética, da nossa ancestralidade, que vão contribuir para uma série de crenças, para uma série de questões que às vezes não foram trabalhadas. E isso nos acompanha há eons. Isso nos acompanha logo desde a nossa entrada. E esses registros, essa verdade, essa experiência, grande parte dela, 90%, está no nosso inconsciente e subconsciente. Então, quando nós atraímos uma relação e ela faz a gente atravessar uma prova, uma dificuldade, ela faz a gente atravessar um desafio, é uma questão do nosso inconsciente nos forçando a curar aquilo, nos forçando a olhar para aquilo. Eu sei que vai parecer meio difícil o que eu vou falar. Porque quem sai de uma relação, vamos dizer até se você se relacionar com uma pessoa com nível de psicose, com um narcisista, com uma pessoa mais psicopática, egoísta, autocentrada, de uma pessoa assim que mais fria, você sai daquela relação normalmente muito destruído. E como a gente cura isso, Rô? Eu vou falar disso mais pra frente. Como a gente pode curar isso? Eu sei que vai ser complicado o que eu vou falar, mas é reconhecendo que era necessário que essa pessoa acontecesse na sua vida. Quanto mais eu nego, quanto mais eu excluo a situação, quanto mais eu excluo o abusador, quanto mais eu excluo aquela pessoa que me intoxicou, mais forte ela fica em mim. Porque tem uma lei, né, que fala que a gente não deve realizar a exclusão. Porque quando eu excluo o outro, eu também estou excluindo algum aspecto em mim que estava adoecido, que estava carenciado, que estava renegado por mim. E quando eu aceito, aceitar, gente, não é eu vou abraçar o outro e ficar de bem, não é isso. É aceitar, eu aceito, isso aqui existe, né? Eu aceito que hoje está fazendo sol, eu aceito que está ventando, eu aceito que a vida me atribui isso. A aceitação não significa que eu estou permitindo que a pessoa continue agindo de uma determinada maneira. E óbvio que mais para frente o que vai ser requerido de nós, né, o que vai ser pedido de nós, além dessa aceitação, é a gente perdoar. Perdoar. Ah, mas vou perdoar o outro? Não, você vai perdoar o aspecto do outro que dói dentro de você. O aspecto seu, né, que foi atingido para aquela situação que dói em você. Porque quando eu perdoo, né, eu dou, né, eu perdoo, eu libero, eu solto, mas pelo olhar de mais compaixão para comigo, ou se eu conseguir para com outro, eu me liberto mais fácil daquela situação. Mas antes de eu perdoar qualquer acusador, abusador, porque às vezes uma pessoa tóxica, ela não tem culpa de ser tóxica, não. Ela aprendeu assim. Às vezes ela foi criada pelo um pai, pela uma mãe, pelo ambiente que a intoxicou. Né? Tem pessoas que são tóxicas, eu chamo elas de porco-espinho, né?
Você chega perto delas, às vezes amoroso, e elas te dão uma espetada. Mas a natureza do porco-espinho tem espinho. Então tem que saber como se aproximar. E às vezes esses espinhos que essas pessoas constroem em torno dos seus centros emocionais, em torno de si, são defesas. São pessoas que têm um medo enorme de ficar vulneráveis, né? E é engraçado que parece que aquele que tem medo de ficar vulnerável atrai exatamente o sensível, o empático, o vulnerável. É incrível como é que o universo é uma lei de compensação, né? Eu sou tão vulnerável, sou tão sensível e às vezes atrai uma pessoa tão fria. Como se, chamasse você para uma compensação, né? Não precisa de ficar tão vulnerável assim, né? Embora que para a gente amar, a gente precisa estar vulnerável ao sentimento de amor, mas a gente saber com quem fazer essa troca. Então é muito fácil, eu pego isso mais no consultório, né? As mulheres são mais atingidas que homens, mas também existe o contrário, porque você pode ter um relacionamento tóxico e abusivo, por exemplo, até com a sua mãe. Né? Você pode ter isso e muito no local de trabalho. Não é só nos relacionamentos afetivos, mas nas questões afetivas parece que as mulheres sofrem mais isso do que os homens. É uma herança ainda do machismo, é uma herança da mulher ainda entrar numa atitude de submissão, é uma herança de acreditar que o macho machuca, né? Eu não estou falando que todos os homens são assim, tá? É uma herança de acreditar que eu preciso de aceitar isso de alguma forma. Então, algumas mulheres já cometem consigo, com essa atitude, uma atitude de autoabuso. E eu me autoabuso quando eu não coloco limite, quando eu não sei colocar para o outro, olha, eu não quero, não é o momento, quando eu passo por cima de mim para satisfazer o outro. E a gente faz muito isso, né? A gente acredita que se dando, sendo permissível ao outro, sendo permissível a um gesto agressivo, do mínimo que seja, a gente está sendo solidário com a pessoa. Nem sempre. Porque se eu permito que alguém me agrida uma vez e permito que isso aconteça uma segunda vez, essa pessoa vai encontrar um espaço para fazer isso sempre, porque ela acha que essa é a maneira como eu recebo amor. Parece meio doido falar isso, né? Mas às vezes o abusador, ele acredita que a forma como eu recebo amor é aquela maneira. Então eu preciso demonstrar uma outra atitude. E essa atitude a gente demonstra com o nosso posicionamento. Eu sinto muito que a gente às vezes relaciona sem estar pronto para um relacionamento. Porque a gente ainda não está tendo um bom relacionamento com a gente. A gente ainda não está alinhado para estar com o outro. Mas a gente faz isso por carência, por medo de ficar sozinho, né? Por acreditar que aquela pessoa, de alguma forma, vai me trazer um conforto ou uma felicidade. Sinto muito, mas isso não é possível. Pode ser até que a gente viva feliz com alguém, até que aquela pessoa me proporcione sim uma felicidade. Mas ela não é agente disso. A gente não pode colocar no outro, colocar a nossa vida na mão do outro é um risco. Principalmente se essa outra pessoa não se ama o suficientemente. Ou ela se ama de forma egóica, né? Porque o amor egóico é um amor muito complicado. Porque ele vê a si mesmo. Então se você entra no relacionamento afetivo, onde a pessoa se prioriza o tempo inteiro, onde a pessoa fica toda hora propagando as próprias qualidades, onde a pessoa fica se exaltando em detrimento de você, não há elogio a não ser que ela tenha alguma coisa a ganhar quando te elogia. Não há um sentimento de carinho genuíno. Há um carinho se você proporcionar alguma coisa. Aí é troca. Não há uma gratidão, né? Normalmente, isso é muito comum nas relações com narcisistas, não há gratidão. Ele só agrada quando ele quer algo. Então, quando a gente se permite essa barganha, isso não é amor. Isso é possessividade, isso é uma carência excessiva, isso é um desamor. E aí nós se tornamos reféns, né? Eu falo que para ter uma presa tem um predador. E a gente se torna refém daquilo. A gente alimenta uma esperança
que na verdade só está alimentando uma das partes. Então você pode perguntar, qual é a saída? Olhar para a sua ferida interior. O que falta em você? Normalmente quando nós temos essas faltas, agora vocês sistêmicos, elas são de papai ou de mamãe. Não é para a gente acusá-los, é alguma falta que você sente lá atrás. Pode ser um amor interrompido, já eu explico o que é isso. Pode ser uma falta que você sente mesmo, primária, gestacional, interna, de alguma coisa que você acha que não recebeu dos seus pais ou da sua família. E aquilo fica sendo gerado dentro de você. E você acredita que precisa receber isso de qualquer forma de uma relação. Aí se doa, se torna o bonzinho, se torna uma pessoa boazinha, ou se torna até mesmo, vamos colocar assim, refém dessa carência, dessa falta, dessa escassez de afeto. Porque é uma escassez de afeto, primeiro de você por você mesmo. Então olhe, minha irmã, meu irmão, o que falta para você? Aonde você sente que está esse vazio no seu coração? Pode ser um vazio até espiritual, existencial, pode ser um vazio de você. Tem gente que é tão acostumada a ver para os outros, né, a servir, que é lindo, tá? Que às vezes esquece de servir a si mesma. Esquece de se priorizar. A isso que eu vejo de muita depressão, vem muito disso, viu? Né? De um vazio de si, né? De uma falta de si. E é muita dor viver o vazio existencial. Aí eu tenho como um vício que tampar esse vazio com relações. Quantas pessoas você já conhece que saem de uma relação e emenda com outra, nem resolveu uma questão, já está emendando com outra. Essa pessoa é típica para encontrar um relacionamento tóxico. Qual é a diferença do tóxico para o abusivo? É tênue, mas existe. No tóxico, você fica literalmente, a palavra é essa, intoxicado. É uma relação que você recebe muita crítica, é uma relação que não te alimenta, é uma pessoa, né? É uma relação que você, tudo de bom que você faz, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas vai parecer meio esdrúxula. É a pessoa jogar trevas onde há luz. Nunca você tem uma palavra de incentivo, de apoio, um elogio genuíno. Quando você brilha, você fica sendo de uma certa forma apagada. O tóxico, no fundo, é uma pessoa que compete com você. É uma pessoa que tem uma energia invejosa, né? Na verdade, ela queria ter a sua vida, mas ela não consegue, então ela começa a te mostrar que sua vida é errada ou torta. O dia tá lindo, o tóxico vai falar que vai chover daqui a pouco. E o relacionamento tóxico, ele te deixa meio que paralisada. É como se você ganhasse uma picada de um bicho que vem um veneno e vai paralisando um pouco o seu corpo, o seu eu. As relações tóxicas podem ser diversas. Você pode ter amigo tóxico, mãe tóxica, parceiro tóxico. O que você deve fazer nesse caso? Tá? Se afastar. Reconhecer que aquela pessoa eu vejo você, eu sinto muito por isso, mas eu não preciso de passar por essa situação. Porque você não vai melhorar o tóxico se ele não quiser. Você precisa de manter um tempo que aquela pessoa não deu, se afasta. Ame ela à distância. Que talvez na ausência sua, essa pessoa possa perceber a sua presença e se tornar um pouco menos danosa. Na relação abusiva, quando a gente fala de abuso, a gente tem muito uma conotação sexual, né? Mas nem todo abuso é sexual, a maior parte nem é. O abuso é quando eu me permito ser invadido, ser afetado, ser usurpado, ser ferido, quando eu não tenho esse respeito, mas não escuta isso com culpa não, quando eu não tenho esse respeito suficiente por mim, eu não aprendi a me defender, eu não aprendi a negar para o outro, aí eu posso ser abusado. O abuso, ele é diferente do tóxico. O tóxico se afasta, você se cura, você faz uma terapia, você reprograma a si mesmo, você se energiza, você melhora, né? A não ser que o tóxico seja constante. O abuso, ele pode gerar trauma. Ele pode gerar marcas indeléveis.
Ele pode gerar fissura. Já viu a pele quando dá fissura? Quando você está num ambiente muito seco, o sol seco no barro, ele começa a dar fissura e aquilo é muito difícil de curar. Demora um tempo para se libertar, né? Daquele trauma, daquele choque. Porque a pessoa que é abusada, ela se sente ressentida com ela mesma. Ela se sente meio de mal com ela mesma. E quase sempre, os abusos vão refletir uma criança interior ferida. Quando eu falo criança ferida, é um somatório, tá? A sua infância, os registros que você teve, as dores de papai e mamãe, tudo que você viveu na primeira parte da vida, principalmente de dentro do ventre, né? Menos 0 anos até 6 anos de idade, às vezes pode ir um pouquinho na adolescência. O abusável, ele já é assim desde pequeno. Às vezes até quando a gente cede demais, você tem muito irmão na casa, né, e você foi educado a não priorizar o seu espaço, os seus brinquedos, e você cede, você pode continuar sendo uma pessoa que cede em excesso e não toma posse de si. O abusado, abusada, ele tem dificuldade de tomar posse de si. Não é egoísmo, posse de si. Para dizer a verdade, ele tem dificuldade ele não consegue olhar para o espelho e se amar. Ele não consegue entrar no mito de Narciso, né? Recomendo vocês a estudarem um pouco esse mito, é lindo, de Narciso e Eco, né? A Eco ficava só repetindo o que Narciso fazia. Narciso não olhava para ela, porque ele foi proibido de ver a própria imagem, né? O oráculo tinha dito isso para a mãe dele, o oráculo de Delfos, senão ele morreria. Até que um dia ele olha para o lago e ele vê que ele é lindo. Ele se apaixona por ele, né? O Narciso, ele fica encantado com ele próprio. E ele não consegue olhar mais para ninguém, só para si. Aí a gente entende um pouco o narcisista, né? A gente entende por que a pessoa se torna assim. E o abusável, né? Ele é a eco. Ele é um eco do outro, né? Eu posso até dizer que ele está com um vazio na alma dele. E ele precisa de desesperadamente que aquela pessoa que o tanto rejeita o olhe, o veja. Quando você própria não está se vendo de uma forma mais amorosa. E sair de uma relação abusiva e tóxica sozinha é muito difícil. Ah, mas eu busco a Deus. Que bom, tenho Jesus Cristo para me salvar. Maravilha. Tenho a minha devoção. Nossa! Mas sem ajuda você não consegue sair. Porque a cura para isso é o acolhimento, é o reconhecimento, é o apoio genuíno. Não é a pessoa ficar complaz com você, não é a pessoa ficar com a experiência do tadinho, porque senão você vai ficar na vítima. E a vítima, por isso que eu não gosto, a vítima de abuso, detesto essa palavra, a vítima, ela não quer ser curada, ela vai continuar sendo vítima. A vítima quer consolo, quer aliado, né? Ah, mas eu fui vitimado com tal situação. Tá, eu entendo essa palavra, mas essa palavra é muito pesada. Porque quando eu falo que eu sou uma vítima, eu estou dizendo que o universo é incoerente. Que a vida é incoerente, que a vida está injusta comigo, que a vida está errada comigo. Não, não está. A vida te colocou naquela experiência. É você que pode estar se vitimando demais. Hoje eu não vou me estender nessa questão da vítima, né? Porque é um assunto grande e é muito delicado e a pessoa que se vitima odeia escutar que ela está se vitimando. Porque ela quer que todos vejam a dor dela. Ok, então faz uma terapia, busca um curador, busca alguém que já está preparado para olhar para a sua dor com um olhar terapêutico, com um olhar isento de crítica, com um olhar isento de emocionalidade. Mas situando você. Porque se você não faz isso, você atrai de novo outro abuso. Então, a pessoa muito abusável, ela tem uma falha na integridade dela, sabe? O sistema de integridade dela, que também tem a ver com o sistema imune, mas a gente entra nisso em outro momento, o sistema de integridade dela está com uma falha.
E talvez, meu irmão, minha irmã, você não saiba como se reintegrar. Talvez você também não aprendeu como se amar. Você não aprendeu isso. Como é que você vai fazer uma coisa que você não aprendeu, né? Então tem que fazer uma reprogramação, seja uma reprogramação mental, psíquica, reprogramação de crenças. Porque talvez você não saiba fazer isso. Sabe, tem gente que não sabe. Não aprendeu, não sabe. Como é que você vai colocar uma coisa e falar para a pessoa, faz isso? Ela não sabe. Ela sabe na teoria, mas ela não sabe, ela não tem esse DNA dela não está ativo ainda. E eu tenho percebido que quando a pessoa está no relacionamento abusivo, né, que ela acaba desenvolvendo uma humildade, né, quase que forçada, quando ela está, né, nessas relações, eu tenho percebido muito que o ego, né, os egos dessa pessoa são profundamente atingidos. Somente o ego do orgulho. Porque eu tenho um egóico, às vezes, né, do outro lado, um egoísta, uma pessoa olhando para si, atingindo alguém que está se doando excessivamente, que está gerando um desequilíbrio ali. E às vezes a gente pode fazer isso, por incrível que pareça, por vaidade e orgulho. E quando a gente se comporta por vaidade e orgulho, até te estar ajudando, está fazendo muito pelo outro, né? Você atrai a contrapartida do outro lado, de alguém também mais orgulhoso, mais tinhoso, mas com comportamento um pouco mais egóico. Porque tem pessoas que têm alguns tipos de distúrbios, aí o caso do distúrbio, né? Que tem gente que tem distúrbio mesmo na cabeça, no emocional. Não é uma pessoa equilibrada psicamente, que acredita que você precisa de servi-lo. Eu chamo de complexo de imperador. Toma muito cuidado quando você for relacionar com alguém que tem esse complexo de imperador. Que você existe para servir. E tem pessoas que adoram ser prestativas, se sente bem quando servem, mas cuidado para não ser abusada. Porque nós temos um limite também para doar, sabe? Você tem um limite de doar, a vida tem um limite com algumas coisas na sua vida. Se o corpo tem um limite, senão você cansa. E quando você não percebe esse limite, é a hora que a vida te dá a pancada. E essa pancada é para te acordar. Porque o abusado, o intoxicado numa relação, é uma pessoa que fica muito, muito desvitalizada. Com energia muito drenada. E a gente escuta aquela frase, eu estou sem força para mudar, eu estou sem força para sair disso. Isso é verdade. Por isso o apoio é importante. E uma coisa, gente, dependendo do nível do abuso, denuncie. A gente ainda sente uma vergonha de denunciar, né? Um medo de denunciar, né? Eu passei por uma experiência dessa, esse Natal, tem 2 natais atrás, né? De uma pessoa que estava drogada, e eu não vi, eu não percebi. E o abuso foi acontecendo, eu estava num ambiente onde era muito delicado, eu até reagi ali, né? Tinha muita faca, né? O ambiente era muito perigoso, uma cozinha com muita coisa, né? De quem mexe com a área de gastronomia e tal. E eu saí dali com medo, sabe? Eu liguei para um amigo meu que tem uma ligação com polícia, delegacia, ele falou, quer ir, a gente vai fazer a denúncia? E eu, terapeuta, hein? Eu fiquei com uma dificuldade de fazer isso, sabe? Me deu um sentimento de vergonha, quer dizer, o outro, né, que tem uma atitude, monta uma armadilha, te atinge e você ainda se sente envergonhado. Eu fiquei um tempo para fazer se eu faria, se eu não faria, se eu denunciava, se eu não denunciava, né? Estou sendo sincero, não o fiz, mas trabalhei terapeuticamente correndo, tomei as medidas que eu podia tomar ali, tomei uma pequena medida, né, um BOzinho para me proteger se isso viesse de novo a acontecer, né? Consegui fazer com que a pessoa não me stalkeasse, stalk, né, é um abuso, e me senti bem com aquilo. Mas depois eu fiquei com uma crise de consciência, porque quando eu não agi da forma como a lei me protege e da forma que seria legítima para mim, eu estava contribuindo com outras pessoas que não fazem isso, não denunciam, e isso me doeu. Não
na consciência pessoal, mas quando eu entrei em contato com essa consciência mais coletiva. Porque se eu sou uma pessoa que tem uma cor de pele, não existe cor de pele diferente. Eu posso ser amarelo, azul, negro, branco, não existe isso. Existem etnias. Se eu sou de uma etnia diferente, se eu tenho uma raça que não é a raça humana, né? Mas se eu venho de uma... Vamos usar uma metáfora interessante, né? Cada lugar, cada região tem uma corzinha, né? E se eu tenho uma cor diferente da sua, eu não posso permitir ser excluído, vamos usar uma palavra, sofrer um preconceito, ser abusado, em nenhum nível por causa disso. Eu nem vou falar das questões sexuais, né, que essas são enormes, mas é um grupo que já está com uma inclusão maior. Porque eu preciso respeitar aquela outra forma de vida. Para esse rapaz que está na minha frente, que está me gravando aqui, ele tem uma história. Eu não conheço a história dele desde quando ele começou. Eu não conheço, até que eu conheço um pouquinho, a história do pai dessa pessoa, da mãe, dos ancestrais, das vidas anteriores, de onde ele veio. Eu não conheço a história dessa pessoa. Aí vão me dar o direito de julgar o outro? Ah, mas eu não gosto dele ser assim. Ué, eu não convivo com ele. Ah, mas eu não gosto que ele é daquele jeito. Ué, tá. Mas o problema não é dele, é seu. Ah, mas eu não gosto, né, que ele tenha esse comportamento abusivo. Então, não exclua ele. Se posicione. Não estou dando conta. Se afaste. Tá? Mas se você criticar aquela pessoa, porque eu vejo as pessoas abusadas, né? Elas começam a criticar demais o abusador. Critica, mas continua com a pessoa. Porque ele é isso, ele é aquilo. O discurso é sempre assim. Não, que ele fez isso comigo, mas ele fez isso comigo, mas ele fez isso comigo, mas eu me, sabe? Eu me senti assim, mas eu... A pessoa entra numa repetição e vai entrar numa lei chamada mais daquilo. Vai atrair mais ainda aquela pessoa. E vai reforçar, porque quando eu faço isso, eu começo a acusar demais o outro, pela minha tristeza e infidelidade, eu estou dando o meu poder para o outro. Eu não queria tocar no assunto, eu vou tocar para exemplificar. Nós vivemos no nosso país uma bipolaridade. Nós nunca vivemos tanta extremidade, por causa de ideologia política, né? Tanta extremidade como nós vivemos agora. Recentemente ainda estamos atravessando, tá? E a gente esqueceu, por causa de dar poder demais a um político ou um governante. Peraí, ele não é Deus. Não estamos na época dos faraós, não, que também não tinha esse poder todo, não. Ele é uma pessoa comum, humana, falha e imperfeita, mas hierarquicamente a gente respeita a hierarquia que essa pessoa assume. Nós empoderamos tanto isso, que eu vi filho não conversando mais com mãe, irmão brigando, pessoas se pegando, pessoas se agredindo. Nós vimos barbáries, estamos vendo ainda. Isso é humano? Isso nos leva a um crescimento? Essa mania que nós temos da gente, isso é abuso. Eu quero ter razão o tempo inteiro. Tá bom, mas a sua razão excessiva vai gerar um contexto de rigidez e muita infelicidade para outras pessoas, né? Então esse conflito ideológico, espero que seja uma das últimas vezes que a gente veja isso. Porque isso nos tira a humanidade. E eu vou falar uma coisa aqui, eu vou dizer, isso está me vindo agora, e com a permissão de quem está me gravando e de vocês, a gente não é tão desprovido de poder como a gente pensa. Então, quando a gente vê essas terríveis guerras acontecendo, esses desastres ecológicos acontecendo, nós estamos criando isso com essas pequenas atitudes. Quando eu agrido o meu irmão, quando eu hostilizo, quando eu condeno, eu estou julgando isso na biosfera. Eu estou julgando isso na egrégora planetária. Eu estou julgando isso no inconsciente coletivo. E se nós fazemos isso demais, nós podemos fazer um vulcão entrar em erupção. Um vulcão entra em erupção. Pode acreditar nisso. Porque nós estamos criando essa esfera.
É engraçado, eu vou ser cristão sim aqui agora. Jesus foi um grande mestre, né? Um grande curador, um grande terapeuta, né? E ele dizia dessa importância do respeito e do amor ao próximo e a si, e de acolher essa diferença, né? A gente acolher a diferença, agir com a pureza de uma criança. Olha que bonito. Talvez ele já falasse da cura da criança interior, né? Da inocência, tá? E a gente não segue isso. Né? A gente tem dificuldade de seguir isso. De respeitar aquela pessoa que é um semelhante como eu sou. Eu sinto no abusador, e todos nós temos essa tendência, um gosto de ter poder sobre o outro, sabe? Mas que poder que você tem sobre alguém, criatura? Você não tem nenhum. Ninguém tem poder sobre outra pessoa, por mais que acredite que tenha. Você pode escravizar alguém. Você não tem poder sobre aquela pessoa. Mas tem umas pessoas que têm esse, me desculpa a palavra, um tesão em dominar e no dominado. Eu gosto de ver essa situação que nós estamos falando como tem aquele que segura o chicote e aquele que parece que gosta de apanhar, né? Ou que atrai isso para a vida. Que talvez essa pessoa esteja querendo mostrar as dores dela. Aí eu vou voltar lá para trás. A quem você quer mostrar essas dores? Quem não viu as suas dores? Que dor é essa que ainda não foi acolhida por você ou por alguém? Então, para eu não ficar, agora vou usar a palavra, vítima, não ficar receptivo ao abusador, eu preciso, de antes de tudo, olhar para a minha dor. Pode ser uma dor de alma, uma dor de abandono. Sabe que eu atendi recentemente 2 casos de 2 pessoas muito afetadas por o que eu estou falando aqui, né? E fui ver sistemicamente o que estava acontecendo ali, né? E uma era uma crítica excessiva, né? Que a pessoa recebia da mãe. Ela não tinha amor da mãe, né? Tinha, mas não da maneira como ela precisava. Talvez a mãe fosse mais abusiva, né? Ou psicótica, não sei ainda. Mas o outro caso foi o mais interessante. Foi uma moça que ela perdeu o pai. Ela recusou em aceitar a perda daquele pai. Ela não enterrou o pai nem na fisicalidade, nem foi no enterro, muito mais dentro de si. E ela ficou atraindo E a mãe sofreu muito. A mãe entrou no luto. E por fidelidade a esse sistema, aí depois a gente foi olhar outras coisas que aconteceram, né? Da avó, que também foi proibida, né? Da bisa, de enterrar o biso, de fazer o encerramento da vida desse bisavô. E ela estava toda presa nessa história. E ela atraía relacionamentos que literalmente ela saía das relações e descrevia essa frase: eu estou vivendo um luto, eu estou vivendo um luto. Eu estou vendo, então eu falei, peraí, vamos parar tudo. Fizemos o exercício na constelação e fizemos o luto do pai dela. Do biso também, se eu não me engano. Olha o que essa mulher chorou. Então ela atraía homens que fizesse ela reviver a dor da perda, a dor do luto de uma forma profunda. Ao olhar para essa dor que ela sentia da perda do papai, ao devolver para a bisa a dor que acompanhou aquela mulher, a devolver para aquelas mulheres essa ferida, que é uma família que seguia muitas mulheres sozinhas, né? Ela ficou mais aliviada. Foi lindo o final do trabalho dela. Eu sei que ela está melhor. Ela falou, Rô, que o pessoal me chama de Rô, né? Eu vou me dar um presente, fazer uma viagem. Eu falei, vai para Disney para curar a sua criança. Ela foi. E depois ela foi fazer outra coisa. Eu vou me dar um ano sabatino e vou procurar não relacionar por um tempo. Só comigo mesma. Tá aí, né? Não posso pedir o testemunho dela para não revelar ela, talvez ela não quisesse, mas tá aí. Entende, gente, como é que o processo não é o outro, o processo é com a gente? E no relacionamento abusivo, é engraçado porque a pessoa custa um tempo a perceber que a situação não vai mudar. Ela pode mudar, mas o outro não vai mudar. Eu vejo, sabe? Como se a pessoa alimentasse uma esperança cega
Muita gente que entra em relacionamento abusivo tem muita tendência a síndrome de Poliana, tá? Tem 3 síndromes que algumas mulheres entram. Eu recomendo vocês a pesquisar na internet, tem vídeos ótimos disso. E síndrome da impostora, atrai muito isso, né? Quando tá tudo bom, ela tem que arrumar uma coisa difícil, né? A síndrome da boazinha, eu coloquei isso muito nas minhas redes sociais. A síndrome da boazinha, a síndrome de freira, de boazinha, é a que mais toma essa pancada, né? Porque ela já está em renúncia de si mesma, né? E quando a pessoa tem essa... Eu vou colocar dessa maneira, tá? Essa coisa de se colocar demais no lugar do outro e sair do próprio lugar. Então, até quando eu digo para o meu parceiro que eu perdoo aquele ato que se acometeu e me feriu, isso é bonito. Mas quando eu digo que eu perdoo, eu estou me colocando acima dele e ele mais abaixo. Quando eu digo que eu aceito tudo que ele está fazendo, né, e não tem a contrapartida, eu me coloco mais acima e ele abaixo. Até que chega a hora que gera um desequilíbrio que essa pessoa não consegue mais te devolver nada. Aí ela pode te hostilizar. É a hora que você pode ser traído, trocado, porque o outro vai procurar alguém do tamanho dele, né? Então, cuidado para não confundir as coisas, tá? Ah, eu não falei da terceira síndrome, desculpa. A síndrome de Poliana. Essa eu já sofri muito. Achar que todo mundo é bom, sabe, Alice não a versão atual, Alice antiga mesmo. Acreditar na palavra do outro, mas a atitude desse outro é coerente. E tem cura, Rodrigo? Lógico que tem. Mas você quer se curar? Ou você quer continuar vítima ou refém dessa experiência tão desagradável, doída, deprimida de relações abusivas? De relacionamentos tóxicos, né? Isso está no mundo porque nos serve um aprendizado maior. Alguma coisa você tem ali para viver. Eu não sei também, eu não quero colocar agora a lei do karma no meio da história, que vai parecer assim, porque eu fiz mal, eu abandonei aquela pessoa, abortei, então nessa vida ele veio um cobrador. Tá, mas eu não gosto, mesmo que seja verdade, eu acho que isso traz um conforto estranho. Sabe? Isso pode trazer um conforto que faz você ainda permanecer ali, para acreditar que aquele é seu karma. Essa é a minha cruz. Eu tinha lá o tal do Sirineu, né? Carregou a cruz de Jesus, Jesus não era para carregar, tá? Carrega a sua própria cruz, né? Que já é pesada às vezes, não a do outro. Agora, se está em troca, né? Porque o relacionamento ideal é os dois olhando, de mão dada, olhando para frente, para a vida. À medida que a pessoa faz uma coisa por você, você devolve. Tá? Rodrigo, mas eu adoro, me dá um prazer fazer a coisa pelo outro. Então ótimo, tá? Mas ele te retribui, pelo menos você fala muito obrigado, gratidão, né? Você escuta a gratidão? Ou você tem medo que o outro te abandone, que o outro vá embora, tá? Que ele é a última bolacha do pacote, né? Não faz isso não. Porque você não está curando nem a você e nem a outra pessoa. E uma última coisa aqui, temos ainda um tempo bom, que está por trás disso, viu? E muito. E a gente tem uma dificuldade de admitir sentimento de vingança. A vítima que se torna vingadora. A Batgirl. Eu vou às forras. Cuidado. Vai se igualar a pessoa. Eu vou fazer justiça com a minha mão. Não faça isso. Aí nós vemos os crimes passionais. Os crimes hediondos, né? Porque quando você entra numa relação tóxica doentia, você pode acabar sendo ferida de uma tal forma e perdendo até a sua própria vida. Quantos casos hediondos, né? Com crianças, com mulheres que a gente vê que foram atiradas, né? De apartamentos. Foi forjado uma morte com nome de suicídio, baseado em relações tóxicas. E não ache você que faz esse tipo de abuso que a coisa fique impune, não, viu? Tudo no universo tem a lei da compensação. Nada em nenhum nível fica impune. Porque tem abusadores, eu sei que são pessoas que podem ter problemas patológicos, problemas de distúrbio, mas tem algumas pessoas que fazem isso pelo prazer. E você precisa de tomar cuidado para não se tornar refém, olha a palavra é vítima, refém disso.
Porque quando você se ama o suficiente, se gosta, é íntegra e diz que você não vai se permitir mais ser abusado em nenhum nível, porque você tem respeito por você. Você tem mas eu não consigo ter isso, faço terapia. Vai aprender. Você não aprendeu? Não aprendeu a andar de bicicleta? Não aprendeu a falar inglês? Não aprendeu, né? A cozinhar? É um aprendizado. Às vezes dá uma preguiça emocional desse aprendizado, né? Mas ele é necessário. Porque o preço disso custa. E não custa pouco, não. E tem como tirar, Rodrigo? Extirpar essa experiência? Tem. Mas leva um certo tempo. E você precisa de querer muito fazer isso. Mas tirar não significa excluir. Não exclua nem o abusador. Não quero mais nem ouvir falar o nome dele, ok. Mas não exclua. Ele existe e ele precisa ser visto. Enquanto você excluir aquela pessoa, não se perdoar, aquela pessoa vai viver dentro de você, através de um trauma, de uma memória, de uma experiência, através até de uma repetição do padrão. Pense a respeito. E só finalizando, como eu posso fazer o caminho contrário? Tendo respeito por você. Não se contentando com migalha. Você não precisa de migalha. Buscando a origem desse vício que está em você, de atrair relacionamentos assim. Tem vários antídotos, eu podia te listar aqui. Não só a psicoterapia, a homeopatia, tem tanta coisa hoje que você pode fazer para poder curar isso. Mas eu não consigo. Não, você não quer. Você não quer. Ou não está conseguindo porque está tão desamada que não consegue. Busca até a Deus. Até a Deus, ele já está aí, né? Reconheça isso. E reconheça que você já é amada. Seja amado, seja amado. Pela sua ancestralidade, pela vida. Estar aqui nesse planeta, eu estou aqui com meu amigo, né? Um lugar tão gostoso, um paraíso. Isso já é amor. Amor não é paparico. Paparico é carência. É outra coisa. É estragar uma pessoa. Amor é a gente saber vivenciar tudo que está nos ocorrendo com a lei da graça. Antes de você ficar reclamando que o outro não é grato pelas coisas, será que você está sendo grata pela sua vida e pelas suas coisas? A gente vive no paraíso, mas às vezes se esquece disso. E ninguém, meu amigo, minha amiga, ninguém, tirando os seus pais e as pessoas que são hierarquicamente maiores do que você, ninguém é mais importante que você. Não dê o presente da sua vida para o outro. É assim, quando você tiver um filho, uma filha, aí você vai descobrir o que é amor incondicional. Pelo menos a gente espera, né? E dê para si, para acabar com essa carência, dê para si. Eu vou dar para mim, eu vou dar de presente para mim o que eu gostaria que o outro me desse. Nesse tempo todo, sabe que uma única coisa que eu não consegui fazer comigo mesmo? Mas estou precisando de fazer. Eu nunca me levo no cinema sozinho. Você ficar com um amigo, com alguém que estiver namorando. Eu nunca me levei, só uma vez que eu queria assistir um Jornal das Estrelas, um negócio que era tão legal e eu não queria perder, ninguém queria, eu fui. Né? E adorei. Eu nunca me levei no cinema, já me levei para jantar sozinho, para almoçar, eu não estou sozinho. Mas eu nunca já me levei para viajar, mas eu nunca me levei para o cinema sozinho. Caiu essa ficha aqui agora. Por que eu tenho que ir com alguém? Né? De parzinho. Por que você tem que ir com alguém? Você dá isso. Você dá o maior presente da vida, a sua vida. Se me perguntar qual o sentido da vida, amar, esse é o aprendizado, né? Essa é a lição. Para mim, Rodrigo, o sentido da vida não é esse necessariamente, tá? É descobrir minha missão de vida, isso é consequência, né? O sentido da vida é eu me autoconhecer? Sim. Mas o sentido da vida é viver. Não é, Maria? O sentido da vida é viver. Está tudo aqui vivendo. Está tudo aqui sobre a lei da sobrevivência, em todos os níveis. É viver. E quando a gente está numa relação tóxico-abusiva, será que está vivendo? Ou o que está vivendo através de você? Se você não está conseguindo se amar, ama o que está à volta.
Pensa nos seus filhos, seus pais, na vida, na humanidade, no planeta que te acolheu, na mãe divina, na mãe terra. Seja caridosa nesse sentido, para que você possa sair dessa situação curada. Eu passei por relacionamentos tóxicos, foi só um não, foi vários. E a maior parte das vezes a gente vê que tem alguma coisa que está errada, a gente vê que tem uma coisa que está descompensada, a gente vê, já viu aquele exercício que a gente faz de coordenação motora? A gente vê que a linha está ficando tortinha, a gente vê que está colorido fora da linha, mas a gente continua, porque você crê que o outro vai mudar ou vai te reconhecer. Não vai! E não tem que reconhecer, porque está tudo torto. Mas você pode fazer uma grande coisa para você. Quando o outro destratar, vai lá e se trata, se olha no espelho e fala: eu te amo apesar de tudo que está acontecendo. E eu não me permito submeter a isso, porque eu respeito a mim mesmo, a meu corpo, a minha integridade, a Deus, a Jesus, o que você quiser. Seus pais, meu cachorro. Abuso também com animais, hein? Também é a mesma coisa. A gente abusar de um ser que está ali totalmente inocente, entregue nas nossas mãos. Não faça isso. Para que ninguém no planeta, nenhuma raça, nenhuma cor, nenhum credo, nenhuma religião, nenhuma predisposição sexual, nós estamos aí para conviver já com os ETs, já estão aqui, mas conviver com outra raça, aí nós vamos já condenar eles, abusar deles também. E aí a gente aprende a maior lei, a estar com todos em fraternidade e respeito. Todas as filosofias não pregam isso? Respeitar o outro é um respeito por você mesmo. Aceitar o outro apesar daquilo é uma aceitação de si própria. Bendizer o outro, mesmo que te magoe, é uma forma de você bendizer a sua vida. Ah, mas eu queria que aquela pessoa se estrupiasse. Eu já quis várias vezes, que é a vingança, né? Mas ajudou, às vezes o outro se estrupiou e eu fiquei melhor depois daquilo. Você já viu algum filme de herói, o cara lá arrebentou o outro e ele ficar melhor em algum momento? A falta de graça da vida do outro, para não usar uma palavra, não vai trazer uma graça para você. Nem vai trazer alívio. Talvez a indiferença, nesse caso, fosse mais interessante. Fique indiferente. Ah, não consigo vibrar nada de bom. Então fica diferente. Fica neutra. Neutro. E deixa o barco correr, né? Gente, eu vou deixar vocês refletirem. Lembrando que a minha verdade não é de vocês, né? Nós estamos gravando isso numa tomada só, nem parei para tomar água. Eu deixei a inspiração falar, sabe? Deixei meu coração falar. Mas eu quero que você reflita aí. Aonde que você está se abusando? Porque quando eu me critico, eu me malho, eu não estou do meu lado, eu estou contra mim. E aí quando eu mantenho isso por muito tempo, eu materializo, né? Essa experiência externamente. Trabalhe é você. Preste atenção no que você diz para você, desde a hora que você acorda, que você vai dormir. E quando você se olhar no espelho, diga alguma coisa positiva, sorria. Diga alguma coisa boa para você. Nem que você fale: eu te amo e te aceito exatamente como você é. E como nos ensina o Ho'oponopono, quando você quiser se perdoar, você fala seu nome, como Rodrigo Goston, abençoado. Pensa na situação: eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu sou grato. Eu sou grato pela vida, eu sou grato pelas experiências de vida. Eu sou grato por aqui. Eu não consigo perdoar o outro, então perdoa você, que aí você vai perdoar a parte do outro que dói dentro de você, né? Então fica aqui esse registro, essa oportunidade, né? Eu não sei a quantas pessoas vão chegar, a que coração vai chegar. Agradeço ao irmão Eric, que está fazendo essa gravação, minha irmã Elda pelo convite, a todos aqui, a minha família, ao lugar que está nos proporcionando isso. Nossa, já está um momento aqui tão abençoado, né? Estava fazendo isso com o Eric desde ontem. O silêncio à nossa volta, nenhum tipo de interrupção. Olha que graça e sincronicidade, né? Que a gente está. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo isso, é porque você tem a ver com isso que você está escutando. Vê onde isso entra. E como que eu começo, Rodrigo? Qual o primeiro passo que eu devo dar em direção a você mesmo?
em direção a aceitar o fato, reconhecer o fato e a si mesmo. Não fala que você está doente, você está no caminho da cura. Mas esse caminho vai exigir, vai pedir que você se priorize, se respeite e se ame em primeiro lugar. Esse é o sentido para a gente não viver relações tóxicas. Por hoje eu fico aqui. Namastê a vocês, ao Eric. Gratidão profunda no seu coração. E que esse vídeo traga um alento para você, né? Uma paz, uma esperança. E quase todas as relações que eu vi tóxicas ou abusivas e a pessoa buscou ajuda, a pessoa se curou e entrou depois num relacionamento maravilhoso, às vezes até paradisíaco. Tudo depende da sua nova postura. Por hoje até aqui.